Fala, gente, sou eu aqui de novo, Renato Martins Vieira, professor. Voltando com aquele nosso quadro legal que é o Dúvida Jurídica Resposta Rápida. Então, qual que é a dúvida do dia? Alimentos, pandemia. Essa é outra pergunta que chegou várias vezes nos últimos tempos para mim. Durante a pandemia, existe motivo para a readequação do valor de alimentos? E eu recebi essa dos dois lados. O pai, às vezes, que paga o alimento, e eu estou sendo aqui até preconceituoso, tá? Presumindo que quem paga o alimento é o pai e quem recebe é a mãe. Mas vão tentar usar isso como regra. O pai que paga alimento perguntando, olha, mas a fulaninha da minha filha não está indo para natação? Fulaninha não está pegando van? Fulaninha está ficando em casa? Não tem lazer? Por que eu estou pagando a mesma quantidade de alimentos? E a mesma coisa eu também recebi do outro lado. A mãe da fulaninha falando, olha, mas durante a pandemia meu custo aumentou, porque na verdade, como eu estou ficando em casa, eu precisei, e a minha filha está estudando em casa, eu precisei contratar um tutor para ajudar ela a estudar, senão eu não consigo trabalhar. E eu trabalho fora, mesmo durante a pandemia, os meus custos operacionais todos aumentaram, porque ela tem uma série de despesas que não tinham antes. Isso é motivo para aumentar alimentos? Então, os dois lados têm essa preocupação hoje e em várias situações as respostas para ambos os lados seriam sim ou não. O que importa no caso aqui é a correlação entre necessidade dos alimentos e a capacidade de alimentar. Os pais têm capacidade de dar os alimentos que a criança precisa? Essa é a primeira pergunta que tem que ser feita. Vamos presumir que tenham, ou seja, estamos trabalhando com ambos os pais que não têm exatamente um problema financeiro específico, que não vão estar sofrendo financeiramente durante a pandemia. Nesse caso, se houve aumento de despesas do menor, é razoável sim, ainda que durante o período da pandemia, que haja uma readequação para os alimentos para aumentá-los. Houve uma redução das despesas do menor. A mesma coisa ao contrário, um acordo para a redução dos alimentos durante esse período. Os alimentos são para a criança, não para a mãe, não para quem tem a guarda da criança. Consequentemente, dá para fazer essa adequação. Não é o ideal se fazer isso judicialmente, porque, primeiro, é uma briga que pode demorar um pouco e, se bobear, só vai terminar quando já estivesse terminada a pandemia. Então, é um pouco fora da lógica tentar fazer isso judicialmente. O conselho que eu daria seria o da mediação e da conversa. Faça um documento provisório, feito por um advogado naturalmente, em que ambas as partes reconhecem aquela situação de excepcionalidade e fazem um acordo de alimentos provisórios que não precisa nem ser homologado em juízo. Ele é guardado, esse acordo, por uma questão de segurança e excepcionalidade, para que depois nenhuma parte nem outra diga que alguém descumpriu alguma coisa. E que dure durante a pandemia. Isso pode funcionar tanto para essa necessidade maior da criança, quanto para outro caso. Imagina o pai que alimenta ou a mãe que alimenta, também o filho, que perdeu o emprego. Então só um dos genitores nesse momento tem condições de fazer o pagamento de alimentos, de sustentar a criança. É claro que esse tem que se impor mais, tem que se exigir mais desse único que pode, e menos do outro que está desempregado numa situação de penúria. É a mesma coisa, não precisa de uma ação judicial de revisional nesse momento. Se o problema está relacionado à pandemia, se há uma convicção de que após a pandemia se consegue novamente um emprego, se consegue novamente reestabilizar a renda, se consegue novamente que o negócio do pai ou da mãe volte a render, um simples documento jurídico feito com um advogado é suficiente sim, pode ser feito e é seguro para ambas as partes. E é algo chamado de razoabilidade e racionalidade. Quem tem filho tem que lembrar disso. Pai e mãe serão sempre pai e mãe e precisarão sustentar essa criança a vida inteira. Se puderem fazer isso sem briga, nos momentos em que necessite-se dar uma ajuda maior ou menor de um ou outro, isso é o ideal de todos os mundos. E quando eu falei do preconceito, é preconceito mesmo, tá? Porque eu particularmente tenho a guarda da minha filha, ela mora comigo. Então, estou falando ao contrário daquilo que é a minha vida. E se você tem alguma dúvida aí sobre alimentos, sobre a questão de guarda ou coisa parecida, manda inbox aí que a gente responde, que a gente ajuda e vê o que pode fazer por você. Tem alguma outra dúvida jurídica? Quer uma outra resposta rápida de algum outro tema? Manda as perguntas também. A gente adora uma ideia diferente para responder. Essa mesma é fruto disso, de uma pergunta que eu recebi em inbox, tá bom? Obrigado. Renato Martins Vieira, professor aqui. Acompanhe os nossos canais, continua curtindo os vídeos e obrigado pela audiência.